A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 10 e versículo de número 51, que vai nos dizer assim: Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Bartimeu tinha convicção do que ele queria. Quando você está na presença do Senhor, irmãos, quando você está diante de Deus com uma petição, você precisa saber o que é que você quer. Você não pode ser uma pessoa oscilante. Tem pessoas que elas são assim. Uma hora estão pedindo a Deus uma coisa, daqui a pouco estão pedindo outra. Daqui a pouco já mudaram de ideia e já querem outra coisa. Mas, muitas vezes, a petição não é ouvida por falta de constância. Porque aquela pessoa não tem uma constância, não tem uma certeza do que quer. E o Senhor está dizendo: para ter milagre, você precisa ter certeza do que você quer. Para que você tem buscado? O que é que você, Ramandacandaraia, tem pedido ao Senhor com convicção de que Ele pode fazer o impossível acontecer. Não seja uma pessoa que muda segundo as circunstâncias vão mudando, mas seja alguém convicto, alguém perseverante, alguém que diz assim: ó, eu quero isso aqui, e o Senhor vai fazer desta forma, se for para a glória do teu nome. E você vai pedir, você vai pedir, você vai pedir, e vai chegar um momento que o Senhor vai te chamar, como Ele chamou aqui a Bartimeu, e Ele vai te perguntar: o que queres que eu te faça? Qual é tua petição? E você vai dizer: eu quero isto, porque você tem convicção do que você quer. Bartimeu queria tornar a ver. Bartimeu não queria ser rico. Bartimeu não queria a justiça de Deus. Bartimeu queria a cura. Você precisa saber o que você quer diante do nosso Deus. A Bíblia diz que ele clamava, ele suplicava que Jesus tivesse misericórdia dele, porque ele queria viver milagre. Eu estou conversando com homens e mulheres aqui que querem viver milagre. Você tem clamado por milagre na sua área financeira. Você tem clamado por milagre na sua saúde. Você tem clamado por milagre no seu casamento. E Deus me trouxe aqui para lhe dizer: não desista. Porque quem não desiste, Ramandaracandaраia, o Senhor manda chamar para viver milagres. Sabe por que Bartimeu foi chamado pelo Senhor Jesus? Porque Bartimeu era uma pessoa perseverante. Declare comigo: eu vou perseverar e o meu milagre vai acontecer. Eu vou perseverar e o meu milagre vai acontecer. Você está vendo o quanto ser perseverante é importante? O quanto você ser constante, ser convicto do que você quer é importante, irmãos. Tinha muita gente ali. Bartimeu poderia ter desistido. Bartimeu poderia ter dito: não dá para mim. Jesus nunca vai me ouvir. Porque tem momentos, irmãos, que os pensamentos pessimistas vêm. Tem momentos que as palavras negativas vêm, mas o Senhor está dizendo: seja convicto, tenha certeza, tenha convicção daquilo que você tem buscado, porque quem tem convicção vê a porta abrindo, irmãos. Quem tem convicção vê a cura chegando. Quem tem convicção vive a restauração de Deus. Mas isso é só para quem é perseverante. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que precisam trabalhar a perseverança dentro de você. Por quê? Porque você tentou 1, 2, 3 vezes, não aconteceu, você já quer desistir. Você já quer mudar de ideia, você já quer outra coisa, e Deus está dizendo: você precisa ter firmeza, certeza e convicção do que você quer. Mesmo que tenha muitos anos ali você buscando aquilo e não aconteceu ainda, Deus está dizendo: continue buscando, porque vai chegar o momento em que a porta vai se abrir. Pedida-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á, pois o que pede recebe, quem busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Mas isso só acontece com quem persevera. Isso só acontece com quem não desiste. Isso só acontece com quem não deixa a circunstância contrária falar mais alto. E através dessa palavra, Deus, Ele está falando com homens e mulheres que estão me ouvindo agora, e Ele está dizendo: as circunstâncias contrárias não podem falar mais alto. As adversidades não podem falar mais alto. Os obstáculos não podem falar mais alto, mas a sua fé precisa falar mais alto. Bartimeu tinha uma impossibilidade na vida dele, mas também tinha uma perseverança, tinha uma fé e uma convicção do que ele queria. E isso fez toda a diferença na narrativa da história de Bartimeu. E na minha e na sua história não é diferente.
Faz toda a diferença uma pessoa que é perseverante, uma pessoa que é convicta, uma pessoa que tem fé, uma pessoa que não retrocede, que não muda, que não oscila, mas que tem firmeza. Você já conversou com alguém que toda hora oscila, toda hora muda uma coisa? Essa pessoa não tem credibilidade, não é assim, irmãos? Você não consegue acreditar no projeto dela. Você não consegue acreditar naquilo que ele fala, que ela fala. Por quê? Porque é uma pessoa oscilante. Uma hora tá com um projeto, uma hora tá com outro, daqui a pouco já mudou e você já não sabe mais o que aquela pessoa tá fazendo. Se torna uma pessoa perdida, que não tem conclusão naquilo que começa, porque começa uma coisa, deixa pela metade, começa outra, não deu certo, já vai para outra. Não persevera, irmãos. E nós precisamos entender que diante das adversidades que enfrentamos, diante dos problemas que passamos, diante dos obstáculos que vivemos, Arabaia Candarasto, não é pra gente desistir, não. Mas é pra gente perseverar, porque é necessário os obstáculos. É necessário, irmãos, os problemas. Pra quê, irmã? Pra gente perseverar. Pra gente aprender a ter convicção do que a gente quer. Bartimeu tinha convicção. Foi tanto que quando Jesus perguntou para ele: que queres que eu te faça? Irmãos, ele não titubeou, não. Ele não pensou duas vezes. Mas a Bíblia vai nos deixar bem claro que ele respondeu: mestre, que eu torne a ver. Ele tinha na ponta da língua o que ele queria. Você precisa ter na ponta da tua língua o que tu quer. Para quando Jesus te chamar, para quando Jesus abrir a porta, você saber: eu vou fazer isso, 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 isso. Porque senão, irmãos, quando Deus abrir a porta, você fica perdido. Você fica perdida. Porque você não sabe o que fazer, mas quando você tem convicção, você diz assim: ó, eu estava clamando por isso, e essa porta se abriu, então é para eu fazer aquilo que eu estava clamando, aquilo que eu estava pedindo. Deus trouxe a condição, eu vou fazer a reforma dessa casa. Deus trouxe a condição. Eu vou comprar um carro. Deus trouxe a condição. Eu vou comprar uma moto para ir trabalhar. É um exemplo para você entender. Deus, ele vai abrir portas aqui na vida de pessoas, como ele abriu aqui na história de Bartimeu, mas ele está dizendo: você tem que saber o que você vai fazer. Que é para Deus não abrir a porta e você usar de maneira errônea, de maneira errada, não usando para aquilo que você pediu. Bartimeu sabia: eu quero tornar a ver. Então essa porta se abriu para que a minha cura chegasse. Deus ouviu a minha petição. Irmãos, quando Jesus escuta a nossa petição, ele faz o milagre acontecer. Agora nós precisamos ter convicção do que nós queremos, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa história, irmãos. Bartimeu chegou aqui logo dizendo: mestre, que eu torne a ver. Eu quero voltar a enxergar. A Baia Candarasto. É impossível, mas eu quero tornar a ver. E a Bíblia vai nos deixar bem claro, irmãos, que logo o milagre aconteceu. Por quê? Porque Bartimeu não era oscilante. Nós não podemos ser como uma onda do mar, que uma hora tá aqui, outra hora tá lá. Uma hora tá aqui, outra hora tá lá. Não tem firmeza, não tem certeza, não tem convicção. Deus está dizendo: você precisa ser uma pessoa que tenha a convicção, a fé e a certeza. Porque são pessoas assim, que vivem o extraordinário de Deus. Muitas vezes, irmãos, a gente vê pessoas improváveis, vivendo situações que, humanamente falando, eram impossíveis de serem vividas. Milagres que eram impossíveis de acontecer. Mas por que essas pessoas vivem esses resultados? Porque são perseverantes. Porque não desistem. Às vezes a gente pensa que a perseverança é algo simples, mas não é, irmãos. Não é todo mundo que tem perseverança, não. Não é todo mundo que é convicto do que quer, não. E Deus está dizendo: a perseverança abre portas. A perseverança te faz viver o impossível. A perseverança abre caminhos da impossibilidade para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas tudo isso só acontece na história de quem sabe o que quer. Tá lutando para comprar uma casa, Deus vai abrir a porta, você vai fazer o quê? Vai comprar um carro? Você vai fazer o quê? Fazer uma viagem? Não, Deus está abrindo a porta para você comprar casa, você tem que comprar casa. Tá lutando por uma cura, Deus ali abre uma porta para você. E um médico bom e um bom especialista, você vai deixar passar?
Você tem que saber o que você quer. Ah, porque eu não tenho tempo essa semana de ir. Mas você abriu agora a agenda. É um exemplo para você entender. Uma oportunidade chegou, você vai deixar passar? Ah, eu quero uma porta de emprego, mas hoje eu não posso fazer essa entrevista. Vai deixar a oportunidade passar? Você tem que ter convicção do que você tem pedido. Você tem que saber o que você quer. Porque pessoas que oscilam não vivem milagres. Pessoas que não sabem o que quer, não veem a porta abrindo. A porta abre para quem é perseverante, para quem tem a convicção do que quer. Jesus disse a Bartimeu: vai, a tua fé te salvou. Ou seja, ele pediu e automaticamente a resposta chegou. Por quê? Porque Bartimeu sabia o que queria. Bartimeu não ficou ali diante de Jesus pensando e dizendo: Jesus, eu tô precisando de um bocado de coisa. Porque assim, irmãos, se a gente parar para analisar na nossa vida, a gente precisa de muita coisa. Mas você tem que ter suas prioridades. O que é que você quer no momento? O que é que você tem buscado? Isso era mais do que importante na história de Bartimeu. Bartimeu precisava ter a certeza do que ele queria. A convicção do que ele estava buscando. Foi tanto que o próprio Jesus disse a ele: vai-te, a tua fé te salvou. Ou seja, o teu milagre chegou porque você sabia o que você queria. E imediatamente tornou a vez seguir a Jesus estrada fora. Ou seja, imediatamente Bartimeu passou a enxergar. Mas por que Bartimeu passou a enxergar imediatamente, irmãos? Porque ele deixou bem claro: eu quero tornar a ver. Ele deixou bem claro: eu quero enxergar. Ele deixou bem claro: eu sei o que eu estou buscando. Quando eu sei o que eu estou buscando, quando você sabe, Ramancho de Candaraia, o que você está buscando, quando você tem fé, certeza e convicção, a porta se abre. Deus, ele faz o impossível acontecer. Mas tudo isso vai depender do seu posicionamento. Tudo isso vai depender da convicção e da certeza que você tem daquilo que você tem buscado. Quando você busca algo, quando você foca em algo, quando você tem convicção do que você quer, Deus faz aquilo que você está pedindo a Ele acontecer. Se for conforme a vontade dEle, para a glória do nome dEle, você vê o impossível acontecendo. Bartimeu, ele saiu de um estado de cegueira para uma cura miraculosa e extraordinária. Mas por quê? Porque era perseverante. Porque tinha fé. Porque não era como a onda do mar, que uma hora estava aqui, outra hora estava lá. Que não sabia o que queria. E outra coisa, essa oportunidade aqui, irmãos, não voltaria. Porque Jesus aqui, ele seguia para Jerusalém, onde seria ele crucificado. Então, Bartimeu não teria mais a oportunidade, irmãos, aqui. Era a última oportunidade que ele estava tendo. Tem oportunidades na minha e na sua vida que não volta. Que não tem a probabilidade de voltar. E nós precisamos abraçar estas oportunidades que o Senhor, pela misericórdia, nos entrega. Se Bartimeu não tivesse convicção e ficasse pensando no que ia pedir, e ficasse pensando no que ia falar, aquela oportunidade iria passar. Jesus iria para Jerusalém, seria crucificado e Bartimeu iria continuar cego. Se ele fosse uma pessoa oscilante. Pare e preste bastante atenção aqui. Tem momentos que a oscilação, ela vai acabar atrapalhando muita coisa na nossa vida, porque tem milagres que Deus quer nos fazer viver. Mas nós só vamos viver se nós nos posicionarmos como quem crê. Como quem tem fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Ou seja, se eu estou buscando algo no Senhor, eu preciso ter fé que Ele tem poder para fazer o milagre acontecer. E eu preciso ter convicção do que eu tenho buscado. Você tem convicção do que você tem buscado, irmã? Eu tenho buscado pela conversão do meu marido. Eu tenho buscado pela conversão da minha esposa, dos meus filhos. Irmã, eu tenho buscado pela minha salvação. Irmã, eu tenho buscado por uma cura, por uma libertação, por uma porta aberta. Eu não sei o que você tem buscado. Mas de uma coisa eu sei. Deus está dizendo para você perseverar no que você tem buscado. Deus está dizendo para você continuar perseverando naquilo que você tem pedido a Ele. A palavra do Senhor nos deixa claro que é pedir, dar-se-vos-á. Ou seja, irmãos, você recebe o que você pede. Você recebe aquilo que você confia que você vai receber.
E hoje o Espírito Santo, ele está dizendo para você, você tem que confiar. Você tem que fazer como Bartimeu. Eu quero tornar a ver. Eu clamei, eu supliquei, eu pedi e eu sei o que eu quero. Isso é muito importante. Não é somente importante você saber orar, saber pedir, saber clamar e suplicar. Não. Importante mesmo é você saber o que você quer quando o Senhor mandar te chamar. Importante mesmo é você saber o que você tem colocado diante do altar do Senhor, para que o nome dele seja glorificado quando ele fizer na sua vida. Tem buscado por algo que ainda não aconteceu, Deus te trouxe aqui para lhe dizer, seja perseverante. Mas ainda não aconteceu, irmã, mesmo que não tenha acontecido, o Senhor hoje te instrui a você ser perseverante, porque certamente ele vai abrir a porta, porque certamente ele vai fazer o impossível acontecer. A Bíblia diz que Bartimeu aqui tornou a ver. E ele imediatamente seguia Jesus estrada fora. Ele passou a seguir a Jesus, irmãos, por quê? Porque o milagre dele aconteceu. Jesus fez o impossível acontecer na história dele, e é isso que Jesus quer fazer na minha e na sua história. Ele quer fazer milagres acontecerem. Ele quer glorificar o nome dele na nossa história para que a gente venha ter mais fé, para que a gente tenha mais força, perseverança em seguir a ele. Mas o milagre não depende, irmãos, do nosso Deus somente. A nossa parte, quem tem que fazer somos nós, que é termos fé, que é confiarmos, e outra coisa, não sermos oscilantes. Hoje Deus diz para você, confie, persevere, não oscile. Porque Deus tem vitória para você e Ele diz para você que não tardará. Coisas grandes fará o Senhor na sua vida se você não oscilar. Mas se você tiver fé, mas se você tiver confiança, mas se você tiver certeza e convicção que Deus é Deus de milagres. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome de Jesus, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra, Deus. Nos dá mais convicção, perseverança, certeza do milagre, Pai, que nós temos buscado. Ah, Senhor, muitas vezes estamos buscando milagre, Senhor, mas está nos faltando a convicção do que queremos. Muitas vezes apresentamos ao Senhor uma coisa, daqui a pouco já estamos apresentando outra, e às vezes o milagre não acontece, não é porque o Senhor não quer fazer, mas é por causa da nossa oscilação. Nos dá perseverança, Pai, certeza e convicção, como Bartimeu ele tinha. Ele sabia o que ele queria, por isso quando o Senhor perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Ele já tinha a resposta certa e convicta do que ele estava buscando, que possamos ter a convicção, Senhor, do que estamos buscando, pois o Senhor é dono do milagre, o Senhor quer fazer o impossível acontecer na vida daqueles que acreditam, na vida daqueles que perseveram, e como Bartimeu perseverou, como Bartimeu acreditou, teve certeza e convicção que o teu filho, a tua filha persevere, tenha certeza e convicção que o Senhor vai fazer milagres e o teu nome será glorificado, como foi aqui na história de Bartimeu, Pai. Eu creio, meu Pai, que o Senhor é o Deus que vai chamar o teu povo, vai dizer, o que queres que eu te faça? O teu nome será glorificado, a porta vai abrir, a cura vai chegar, a libertação vai acontecer, vai ter milagre na vida dos teus filhos, porque eles não vão mais oscilar, mas vão ter certeza do que eles têm buscado em ti. O teu nome será glorificado com o milagre que o Senhor fará na história deles, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e esse que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, a causa ganha na justiça,
A aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. E cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Tenha convicção do que você tem buscado no Senhor, porque certamente Ele tem milagre para você e não tardará. Bartimeu tinha a resposta convicta, certa do que ele queria, por isso o milagre dele não tardou de acontecer. Quando você tem convicção do que você quer, Deus não tarda de fazer milagres na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.